Olá, galera bonita do sétimo período! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass de moldagem em prótese fixa. E nós iniciamos essa Masterclass conceituando o que vem a ser uma moldagem. Moldagem, segundo Pegoraro, é um conjunto de atos clínicos que visa obter a impressão da área a ser moldada com a utilização de materiais próprios e moldeiras adequadas. No conceito de mesomo, a moldagem seria um conjunto de operações clínicas. E vocês verão que esse conjunto de operações clínicas fazem com que a nossa moldagem seja uma construção, que tem como objetivo conseguir a reprodução negativa dos preparos dentários e regiões adjacentes, às custas de materiais adequados e técnicas adequadas, utilizando uma moldeira para isso. Mas o que é uma moldeira? A moldeira é o veículo para a tomada do molde. E atenção, não adianta comprar o melhor material do mundo se não souber escolher a moldeira. Uma moldeira adequada facilita a moldagem difícil, e uma moldeira inadequada dificulta a moldagem fácil. Quais são os constituintes de uma moldeira? Ela apresenta um cabo, por onde ela é segura, os flancos, que são as suas margens, as suas bordas, e uma bacia, aonde o material de moldagem é confinado. Nós temos as moldeiras de estoque, que são comercializadas em jogos com tamanhos padrão. As melhores são de aço inoxidável, sem ou com furos, pois é rígida. Quando utilizamos a moldeira sem furos, devemos usar um adesivo próprio do material de moldagem que estamos utilizando, para reduzir a possibilidade desse material de moldagem se desloque da moldeira. Já a moldeira com furos proporciona uma maior retenção pelo fato do material escoar pelos seus orifícios. As moldeiras de alumínio e de plástico deveriam ser evitadas, pois podem se deformar e distorcer o molde no momento da retirada da boca do paciente. As moldeiras parciais, muitas vezes, são utilizadas com o intuito de economizar material de moldagem. Entretanto, deveriam ser evitadas, pois numa reabilitação oral é necessário dar todas as informações em relação aos dentes e aos maxilares ao técnico de prótese dentária. Ao meu ver, a sua maior indicação seria a realização de molde para ser utilizado na técnica da moldagem prévia para a confecção de provisórios, assunto que veremos numa aula específica. E ainda temos a moldeira individual, que é confeccionada especialmente para determinado paciente. Entretanto, exige um molde prévio para a confecção de um modelo de gesso sobre o qual esta moldeira individual será confeccionada. São mais utilizadas para moldagens de próteses fixas sobre implante e também para próteses totais. Um detalhe importante a ser lembrado é que esta moldeira individual, que é confeccionada em acrílico, deva ser confeccionada pelo menos com 24 horas de antecedência de ser utilizada no paciente, para que permitir que seja completamente liberado os monômeros residuais da reação de polimerização deste acrílico, para dessa forma evitarmos reações alérgicas em nossos pacientes. Então, quais são as características desejáveis de uma moldeira? Ela deve ser rígida, compatível com a arcada do paciente e perfurada, para permitir a retenção do material.
A moldeira de estoque com retenções deve ser compatível com o material de moldagem a ser utilizado e estar de acordo com a área a ser moldada. As moldeiras geralmente se apresentam em tamanhos pequeno, médio e grande e podem ser perfuradas ou não. A seleção deve começar com uma moldeira com tamanho médio. Essa moldeira deve cobrir completamente as tuberosidades no arco superior, as papilas retromolares no arco inferior e não encostar nos dentes e rebordos. E precisa ter uma folga em todos os sentidos, de 2 a 3 milímetros para o material de moldagem. E para que serve esse tal de molde? O molde é o elo de união entre a fase clínica do planejamento, preparo, moldagem, confecção de provisório e a fase posterior, a fase laboratorial. Já que é o laboratório que confecciona a maioria das nossas próteses, o molde passa a ser o meio de comunicação entre o dentista e o técnico de prótese dentária. O molde é o produto de uma moldagem, ou seja, a impressão ou cópia negativa de uma estrutura ou superfície que servirá para reproduzir a estrutura moldada, ou seja, o modelo. O modelo, podemos dizer então, que é a reprodução de uma estrutura ou superfície obtida com material próprio, gesso, resina, material de revestimento, a partir de uma impressão ou um molde. Uma moldagem aceitável deve registrar todos os detalhes dos dentes preparados. Isso significa incluir suficiente estrutura não preparada para que o dentista e o técnico prótese dentária possam identificar o contorno do dente. Sabe como a gente identifica se realizamos uma boa moldagem? Eu costumo dizer que um bom molde, é autoexplicativo. Temos que olhar o molde, bater o olho nele e verificar que está adequado, que conseguimos reproduzir com exatidão os contornos do dente. Quando ficamos analisando mais de 10 segundos esse molde, é que nosso olho identificou problemas nesse molde. E se realmente houverem problemas, bolhas, rasgamento, devemos repeti-lo, pois não existe um modelo preciso sem um molde perfeito. E reabilitação oral, prótese, temos que ser precisos. Quais os pré-requisitos fundamentais para uma moldagem adequada? Primeiramente, ausência de biofilme. Linha de término do preparo nítida. Ausência de sangramento. E o provisório bem adaptado, que proporcione proteção adequada ao dente, para que tenhamos as condições ideais para que possamos obter um molde que possa copiar com exatidão os detalhes e contornos dos dentes preparados, como podemos ver nessa imagem do molde aproximada. Também, esses materiais de moldagem apresentam como requisitos ideais que apresentem propriedades de fluidez adequadas, devendo ser preferencialmente hidrófilo, para se adaptar bem aos tecidos orais.
ter características em relação ao seu tempo de presa apropriadas e um bom tempo de estocagem. Devem ter compatibilidade com os materiais que o modelo venha a ser confeccionado, gesso, resina, material de revestimento, apresente um tempo de trabalho adequado para que o cirurgião dentista e sua assistente possam manipular o material e, quando inserido em boca, tenha uma curva de presa mais rápida para melhor aceitação do procedimento pelo paciente. Ainda como requisitos ideais dos materiais de moldagem, eles devem ter uma viscosidade suficiente para permanecer contido na bacia da moldeira, não distorcer ou rasgar quando removido da boca e, adicionalmente, apresentar estabilidade dimensional até a obtenção do modelo. E esses detalhes fazem grande diferença na qualidade final dos nossos trabalhos. De tal forma que consigamos uma adaptação precisa do trabalho protético aos dentes que receberão a prótese. Como nós podemos ver nessa ilustração. De maneira que não exista espaço, um gap, entre a peça e o preparo. Que esta peça protética não apresente sobrecontorno, nem subcontorno em relação ao término do preparo do dente.